Pois é, essa MP 1045, transformada no projeto de conversão de lei 17 de 2021, é extremamente prejudicial à classe trabalhadora. Poucas vezes na minha vida eu vi um projeto tão ruim quanto essa PLC. Realmente, a gente imaginava que a Lei 13.467, de novembro de 2017, que instituiu a reforma trabalhista, fosse algo que a gente nunca mais fosse ver de novo, uma nova lei tão ruim como essa. Mas, realmente, os penduricalhos, os jabutis que inseriram na medida provisória 1045, eles são péssimos para a classe trabalhadora. Infelizmente, além de ser criar institutos extremamente ruins, esse projeto 17, ele traz uma série de cisões no direito do trabalho. Ele cria uma série de alternativas para o empresário prejudicar e precarizar ainda mais o direito da classe trabalhadora. Então, assim, é importante que todo mundo faça pressão para o Senado para não aprovação dessa MP 1045, desse PL 17, porque realmente os prejuízos são enormes. Então, a questão das férias, para vocês terem uma ideia, vocês estão aí nos assistindo, estão acostumados aí a tirarem seus 30 dias de férias, receberem, além do salário, aquele terço a mais pelas férias. Simplesmente com essa PL 17, com essa MP 1045, as férias não serão mais remuneradas. O empregado que trabalhar através dessa PL, desse projeto de lei, ele simplesmente vai poder tirar as férias, pode até dividir em até 3 vezes, mas com a opção de não recebimento de salário. Ou seja, nada pode ser pior do que um trabalhador que se dedica a uma empresa, que fica um ano inteiro dedicando seu sangue por essa empresa, simplesmente no momento de tirar férias e querer aproveitar e desfrutar com a sua família e, claro, precisar daquele salário daquele mês, ele simplesmente não vai receber nada naquele período. Vocês que são da área de telefonia vão ser os maiores prejudicados com relação à aprovação dessa MP 1045, PL 17. Por quê? O regime especial que durante tantos anos sempre vigiu no Brasil, que a duras penas foi conquistado pelos sindicatos e que deu direito realmente a uma jornada reduzida para quem trabalha com telefonia, simplesmente a jornada reduzida acaba. Vai ser permitido o trabalho de até mais 8 horas diariamente. Pior do que isso, as horas extras não vão ser mais remuneradas como a Constituição da República determina, com o mínimo de 50%, sendo que realmente horas extras são remuneradas até com percentuais maiores, como 100%, como a gente tanto vê aí. Só que, infelizmente, esse projeto do governo federal, ele reduz de 50% para apenas 20% o percentual do adicional das horas extras, o que é lamentável, o que realmente nos causa muita indignação. Por esse projeto, as horas extras a 100% também podem ser reduzidas para horas extras de apenas 20%, o que a gente não pode aceitar. Então, pessoal, você que está aí nos assistindo aqui o nosso Sintel, é importante que vocês saibam, né? O sindicato está sempre lutando aí pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, e vocês precisam se adicionar com a gente nessa luta. É importante que vocês entendam que só com a luta vocês podem conseguir realmente mudar alguma coisa. Infelizmente, digo isso por quê? Porque, infelizmente, essas medidas trazidas aí, aprovadas pela Câmara, que estão para ser votadas a qualquer momento no Senado, inclusive já há notícia, do dia 1º de setembro, quarta-feira agora, já há notícia de que esse projeto já seja votado, ele traz alguns prejuízos, como, por exemplo, a criação do Priori. O que é o Priori? É um programa do governo federal em que simplesmente todo mundo que não está trabalhando há 12 meses, ou jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram nenhum trabalho, ou pessoas de mais de 55 anos que também estejam desempregados, todas essas pessoas podem se inserir nesse programa. Só que esse programa simplesmente ele reduz o fundo de garantia para 2%, para até 2%,
de 2% a 6%. É algo que é assim impensável, porque o fundo de garantia é uma medida extremamente importante para proteger o trabalhador, proteger a trabalhadora. Ele também diminui a multa rescisória do fundo de garantia de 40% para 20%. Então, você que trabalha durante alguns anos numa empresa que é demitido e que recebe ali aqueles 40% na sua demissão e usa esse dinheiro para se manter até conseguir um outro emprego, para pagar algumas dívidas, para resolver, simplesmente vai acabar isso. Vai ser reduzido para apenas 20%. E, além disso, uma outra batalha também que a gente tem que ter contra a criação de um outro instituto, que é o REQIP, que é o Regime Especial do Trabalho Incentivado, que simplesmente ele cria a qualidade aí de empregado sem carteira assinada, o que é algo extremamente inimaginável, vai precarizar ainda mais o direito do trabalho, precarizar a classe trabalhadora, vai acabar e destruir com o poder de compra de vocês, trabalhadores e trabalhadoras, e a gente não pode aceitar isso. Além de todos esses problemas que a gente já comentou aqui, o projeto ele acerta em cheio a possibilidade de gratuidade de justiça. Infelizmente, a gente sabe que o trabalhador, a trabalhadora não tem condições de bancar um processo judicial sem prejuízo próprio da renda familiar, e simplesmente esse projeto ele traz uma outra temeridade, que é permitir que a gratuidade de justiça seja fornecida apenas para aqueles empregados cuja renda familiar é de até 3 salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo dentro de uma família, o que é um absurdo, né? A gente sabe que, infelizmente, com meio salário mínimo, o trabalhador não consegue fazer nada, não consegue pagar um aluguel, não consegue pagar luz, água, telefone, e, claro, se pagar essas coisas, não vai ter condições de pagar os custos da justiça, do trabalho, né? Que, infelizmente, acabam sendo altos. Então, vocês imaginem o que seja um trabalhador que precisa pagar um recurso para fazer com que seu recurso seja, seu processo seja analisado por uma turma de desembargadores, simplesmente ele não vai mais ter esse direito. Ele vai ter que desembolsar dinheiro do próprio bolso para pagar essas custas judiciais. Então, o projeto ele altera isso também para prejudicar ainda mais a trabalhadora e o trabalhador. Isso é mais uma outra falácia. Os programas eles admitem também a inserção de quem está fora do mercado de trabalho há 12 meses. Ou seja, qualquer empregado, não precisa ser só o jovem de 18 a 29 anos, mas qualquer pessoa que está há 12 meses sem trabalho já acaba entrando aí no REQIP. Ou seja, acaba entrando nesse péssimo programa que está sendo criado, tá? E é importante também colocarmos que esse programa não vai gerar emprego. Foi a falácia da reforma trabalhista que prometia até 4 milhões de empregos. Isso nunca aconteceu, pelo contrário, o desemprego só aumentou. Chegamos hoje aí ao patamar inimaginável de 14 milhões de desempregados, isso fora os que não procuram mais emprego porque desistiram mesmo. Então, ou seja, a gente tem uma gama gigantesca de trabalhadores fora do mercado de trabalho por culpa exclusiva do governo. Então, você, trabalhadora, você, trabalhador, sim, vocês precisam entender o seguinte: o sindicato sozinho não consegue lutar de uma forma tão efetiva como a gente precisava se vocês estivessem trabalhando junto com a gente. O sindicato trabalha diuturnamente pelos seus direitos, para a conquista do que vocês precisam como trabalhadores e trabalhadoras. Só que a gente precisa de vocês lutando com o sindicato, com a advocacia trabalhista e com todo mundo para realmente derrubar essas medidas. Se vocês mandarem mensagens no Instagram, no Facebook, no e-mail desses senadores e senadoras, vocês podem ter certeza que isso vai influenciar. O Senado, os senadores e as senadoras, eles também são movidos pela opinião pública. Se ninguém reclama nas redes sociais, eles vão aceitar? Não, eles vão acabar deixando passar. Se ninguém reclamar, eles vão acabar aprovando essa medida provisória que vai prejudicar você, trabalhador, você, trabalhadora. Então, se unam ao sindicato, se unam ao Sintel, se unam a essa luta, consultem aqui as nossas redes sociais, vai sair no site do sindicato essa relação com as redes sociais dos senadores e das senadoras. Se unam ao sindicato, entendam como é importante a participação de vocês, a contribuição de vocês com o sindicato para fazer um sindicato maior, mais firme e de luta como sempre foi.